Quantos aqui já receberam Jesus em sua casa? Amém, glória a Deus. Então a primeira atitude de Zaqueu, a primeira atitude que Zaqueu teve foi de ser rápido, ligeiro para cumprir aquilo que Jesus tinha falado com ele. Ele não demorou, ele não perdeu tempo, ele já procurou falar com Jesus, de maneira, Zaqueu se apressou em cumprir o seu dever, ele foi imediato em aceitar Jesus, foi hospitaleiro e por isso ele foi transformado e liberto naquele mesmo dia. Amém? Então começou a sua vida como cristão, e a primeira atitude dele como cristão foi de restituir aqueles que então ele tinha lesado, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, eu o restituo quadruplicado. Ele restituiria 4 vezes mais. Então, se a gente estudar a palavra de Deus, na verdade, no Velho Testamento, como ela era da descendência de Jacó, restituir uma pessoa que você tenha defraudado ou emprestado alguma coisa ou dinheiro, você tinha que somar o valor total e 1/5 parte seria dado à pessoa que você lesou como os juros dos pagamentos que você devia. Então a restituição estaria completa. Se nós estudarmos em Levíticos fala sobre esses empréstimos que nós poderíamos estar fazendo para as pessoas do nosso grupo, do meio cristão, e como poderíamos fazer. Hoje Jesus mudou tudo isso. Ele diz para a gente até dar do que emprestar. É melhor você dar do que emprestar. Senão você acaba perdendo o seu amigo. Porque certamente você não será restituído. Então, se dar é melhor do que receber ou emprestar. E por essa atitude de Zaqueu, Jesus lhe disse, versículo 9 e 10, hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Zaqueu, ele tinha uma vida aparentemente boa, era rico, tinha esposa, filhos e bens materiais abundante, e vivia na normalidade. Tudo o que ele fazia, para ele, até então, era normal e natural. Só que Jesus viu que ele estava perdido. Para nós, hoje em dia, como que nós agimos? Como é que nós andamos? O que nós fazemos? Tudo para nós é no natural ou no sobrenatural? Nós temos as coisas nossas naturais. Nós já nascemos com uma fé natural. O que é uma fé natural? Uma fé natural, por exemplo, eu chamo um Uber, o Uber chega, eu entro no carro, me leva em tal lugar. Ele vai, e às vezes é longe, tem que atravessar a cidade, hora de trânsito. Eu estou ali completamente dependente do motorista, que eu não conheço, nunca ouvi, não sei como ele dirige. É a mesma coisa que pegar o ônibus lotado, o motorista lá com 50 pessoas dentro do ônibus, e você está lá. Não, eu vou chegar no meu destino. Isso é uma fé natural.
Agora, o que Zaqueu precisava é de uma fé, era de uma conversão sobrenatural. Ele precisava de Jesus. E a primeira atitude dele, como um cristão, né, ter aceitado o Senhor Jesus, era de restituir as pessoas que ele tinha lesado. Que ele tinha lesado. Por essa frase, né, Jesus disse a ele: hoje entrou salvação a esta casa. Mas quando Jesus entrou em sua casa, em sua vida, começou a mudança na área espiritual. Ele começou a enxergar tudo o que ele estava fazendo com as pessoas em casa, né, ali na coletoria, né, com os amigos, com os pobres e com todo mundo, até lesando seu próprio povo, né, os judeus, que aliás, né, os judeus tinham raiva dele, porque ele fazia a coleta dos impostos e entregava aos romanos. Então, por isso, o povo tinha raiva dele. E ele, além de, né, dele ter o seu salário, ele ainda, por fora, ele tirava as coisas para ele. Por isso, ele era muito rico, né, além da conta. Mas tudo isso foi mudado, mas até esse momento era tudo natural, era tudo normal para ele. Agora, trazendo isso hoje para nós, por que é que nós somos libertos e livres por Jesus, né? E nós continuamos fazendo certo tipo de coisas que fazíamos antes. O que é que acontece em nossa vida? Por que é que nós vemos tantos, eu falo de cristão, não de não cristão. Por que é que tantos cristãos sofrem? Por que é que muitos cristãos não dão certo na vida? É porque nós, mesmo encontrando Jesus, continuamos fazendo as coisas que fazíamos antes, só que às escondidas. Se a igreja não souber, tudo bem. Mas nós vamos ver que muitas pessoas sofrem, não dão certo, porque mesmo Jesus tendo entrado em sua casa, no seu lar, eu não tenho essa vontade, nem sou imediato em cumprir as ordens de Jesus para nós. Nós precisamos ser imediato quando se trata de Jesus. Nós precisamos olhar para as coisas que nós fizemos antes de Jesus entrar em nossa casa e tentar de todas as formas restituir as pessoas que nós lesamos, e isso começa dentro da nossa casa. Muitas vezes nós estamos lesando a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais. Quantas vezes somos desobedientes? E quantos anos da nossa vida, mesmo sendo cristão, nós lesamos um ao outro dentro da nossa casa? E não temos a coragem, a vontade de restituir. Eu tenho um tio, uma tia, que é por parte da Meire, e a tia Maria. Eles completaram, parece que 62 anos de casado. E
E ela é uma mulher, e até hoje, eles são da Igreja Batista Boas Novas, tá? E ela era uma mulher, ela é, até hoje, uma mulher assim, como é que eu posso dizer? Ela é muito encrenqueira, mas dentro de casa, com o marido, com os filhos, com o marido. Tipo assim, a mulher chata, né? Ela é muito legal, mas ela é chata. Então, de tanto ela brigar com o seu esposo, que ele não aguentava mais ouvir aquelas coisas dela, ele faz até hoje, né? Por incrível que pareça, ele finge que ele é surdo para ela, para ele não largar dela, para ele não brigar com ela, para ele não, né, se alterar com ela. E pela primeira vez, quando nós chegamos em São Paulo, que ele começou essa estratégia, faz uns 20 anos já, ela começou a gritar com ele, nós estávamos lá, eu e a Mary, ela começou a gritar com ele, aí ela falou, eu falei, ô tia, né? Por que a senhora grita tanto? Ele é surdo, você tem que falar com ele gritando. Eu falei, é mesmo? Aí a filha dela estava lá e falou para Mary, olha, o pai não é surdo, nós já levamos ele no médico, tudo, ele não é surdo, ele finge que é para não brigar com a mãe. Então, a Mary foi e me falou, né? Aí eu fiquei curioso, né? Eu sentei pertinho dele assim e falei bem baixinho, tio, vamos tomar tereré? Aí ele falou, com limão ou sem limão? Aí ele falou assim, não precisa falar muito baixo. Pode falar alto, para ela continuar acreditando, né? Aí, puxa. Então, com o passar dos anos, eu compreendi que o tio, ele estava restituindo a ela o tempo que ele era bruto, que ele era grosso, que ele era machista, que ele era autoritário, que ele falava, ela tinha que obedecer e não importava os gostos e os desejos dela. Isso na antiguidade, os homens praticamente eram dessa forma, brutos. Então ele estava restituindo a sua esposa, deixando ela falar o que ela queria, ela só queria falar. E graças a Deus que ela é assim só lá em casa. Eu não sei se está certo também do jeito que ele finge, né? Mas está dando certo para ele. Na minha casa, né? Eu sempre, hoje em dia, hoje, tá? Eu tento de todas as formas restituir a minha esposa das coisas ruins que eu falava para ela, né? Das coisas feias, das grosserias. Então hoje eu sou, né, uma pessoa diferente, eu preciso agir diferente. Eu tenho que tratar bem a minha esposa. Eu tenho que restituir o tempo que ela passou comigo de coisas chatas. Eu tenho que restituir meus filhos da forma que eu nunca poderia ter agido, apesar de eu nunca ter encostado a mão nos meus filhos para batê-los, né? Porque é ela que batia. Eles apanharam muito, gente. Eu nunca bati, mas eles apanharam muito. Teimoso, né? Até entrar na linha. Eu lembro uma vez que eu cheguei em casa e eu tive que rir, né? O Diego tinha aprontado não sei o que, ele já tinha 18 anos. E ele já era grandão assim. E ela subiu num banquinho e falando na cara dele. Eu cheguei e vi aquela cena, né? Meu Deus, eu voltei atrás.
até por isso eu preciso, né, ajudá-la até hoje. E eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero restituir. Porque senão, né, a nossa vida não vai ter sentido, nós sempre vamos estar com problemas. Quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas eu zombei, quantas pessoas eu destratei, foram muitas pessoas, eu preciso restituí-las, eu preciso pedir perdão, eu preciso ser ajudado nessas partes, e quem vai me ajudar é Jesus, porque Jesus entrou na minha casa, e eu tenho que fazer diferente, eu tenho que obedecer. Porque hoje nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Muitas pessoas usam esse versículo para se livrar do passado e dizer, não, daqui para frente tudo diferente. Mas o que ficou para trás, é para trás. Então por que é que Deus escreveu para a gente se lembrar das coisas do passado, as coisas que vão nos trazer esperança? Deus está errado? Não. Nós somos sim nova criatura em Cristo Jesus, mas nós precisamos agir conforme a Escritura, conforme a vontade daquele que entrou na minha casa e está fazendo a diferença. Eu posso fazer muitas coisas na força do meu braço, fingir que tudo está bem, que tudo me vai bem. Eu posso até fingir, mas uma hora isso estoura, porque nada que esteja em oculto que não venha a ser revelado. Muitas pessoas usam esse versículo também, porque falam, olha, você está em pecado, Deus vai revelar. Não, o que Deus está dizendo nesse versículo é, o que tem dentro de você vai ser revelado, e é o Espírito Santo de Deus, vai ser revelado para você curar pessoas, para você salvar pessoas, para você restituir pessoas. É isso que vai ser revelado. Deus nunca vai te expor, mesmo que você esteja em pecado, Deus nunca vai te expor. Agora, sim, o inimigo de Deus, ele gosta de fazer essas coisas. Expor as pessoas, mostrar o pecado dela, acusar ela. E muitas vezes os cristãos ficam intimidados, porque não deixou Deus revelar o que estava em oculto nele, que é o Espírito dele. Amém? Amados, nós precisamos, né, ter cuidado, tomar muito cuidado com a nossa mente e o nosso coração, porque enganoso mais que todas as coisas é o nosso coração. Está escrito em Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é incorrigível, quem o conhecerá? Continuando, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, isto é, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aí é onde entra a parte que Zaqueu recebeu e agiu imediatamente. Então a salvação entrou na casa dele no mesmo momento que ele recebeu ao Senhor Jesus.
ele não precisou ser tratado, ele não precisou de ser discipulado, ele não precisou de nada, ele aceitou e obedeceu no mesmo instante. Então, a salvação chegou à casa dele. E assim também vai chegar em nossa casa. Se não sabíamos disso, nós sabemos agora. Não seremos tidos como inocente quando chegamos até Deus para prestar contas. Fala: Senhor, eu escutei um dia da sua palavra, eu li e eu quero obedecer. Quero restituir as pessoas. Para vocês terem uma ideia de como é você se esquecer do passado, para mim era natural, era normal. Então, quando fui embora para São Paulo, de Cuiabá, eu deixei muitos amigos, e um deles que me levou a conhecer o Senhor Jesus, eu zombava muito dele. Eu zombava muito dele. E eu fui embora, ele cristão, eu cristão, achei que tudo estava certo. 15 anos depois, ele achou o meu telefone e me ligou. E ele chorou no telefone, porque eu nunca tinha pedido perdão a ele. Eu não sabia. Ele sofreu durante 15 anos. Eu não sabia. Mas ele sofreu por minha causa. E foi ele que me apresentou o Senhor Jesus. Foi ele que orou por mim. Foi ele que me levou. Foi ele que levou a salvação até a minha casa. Ele me apresentou Jesus. Então o passado, sim, ele vai nos trazer problema se nós não restituirmos tudo aquilo que nós fizemos de errado. Precisamos restituir as pessoas que nós lesamos. Precisamos restituir nosso marido, nossa esposa. Precisamos restituir nossos filhos. Precisamos restituir nossos pais. Quem aqui nunca foi obediente a seus pais? Eu fui. Muito desobediente. O Diego está aqui. Foi gente boa. Mas precisamos fazer. E principalmente quando nossos pais ainda estão vivos. Ainda estão vivos. Um dia eu fui surpreendido pela minha mãe. Lá em São Paulo, antes de começar o culto, eu liguei para ela, porque tinha um recado que era para me ligar para ela. Eu desci rapidinho, tinha um orelhão, ainda tinha orelhão naquela época. E eu tinha 41 anos já, 41. E eu liguei para ela, ela atendeu e ela falou muita coisa para mim, muita coisa que eu nunca soube da vida dela. E uma das coisas que ela falou assim: filho, eu vou te falar uma coisa que eu nunca te falei a minha vida inteira. Eu fiquei assustado, né? Falei: ô mãe, o que é isso, né? Aí ela falou assim: filho, eu te amo. Eu nunca falei isso para você. Filho, eu te amo. Parece simples, mas eu nunca ouvi da minha mãe, até os 41 anos. Então ela resolveu me restituir todos esses anos. E sempre que eu encontro com ela, ela fala: filho, eu te amo. Hoje ela está com 74 anos, ela continua falando. E ela fala isso para todos os filhos dela.
sabe, na criação, muitos filhos, na correria, parece que não havia tempo. E ela não sabia, mas quando ela conheceu o Senhor Jesus, então ela começou a fazer e começou a restituir. Restituir. Meu pai, que era muito, cético, muito Caxias, ele se converteu, ele morreu nos braços de Jesus. O Senhor restituiu a minha mãe. A minha mãe restituiu a minha família inteira. E ela continua restituindo. Então, por isso, filhos, restituam a seus pais as coisas que vocês deixaram de fazer. Não é as coisas que vocês fizeram de ruim, mas restituam o que vocês deixaram de fazer. Maridos, restituam suas esposas. Esposas, restituam os seus maridos. Restituir, vem do verbo restituir. É o mesmo que entregará, devolverá, reporá, satisfará, recompensará, recuperará, restituirá, retornará e voltará. Olha quantas coisas significa. Então, se nós continuamos, não, isso não tem nada a ver, o passado faz parte do passado, é daqui para frente. Sim, é daqui para frente. Mas tem uma passagem que nos vai mostrar de que Deus, Ele está pronto para te abençoar, para te mostrar. Está escrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Todos acharam? Elias se chegou a todo o povo e disse, olha só, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? O que Elias quis dizer aqui, se você quiser seguir a Jesus, sigam, mas façam o que Ele pede. Mas se quiser também seguir o mundo, siga o mundo. Apocalipse, capítulo 22, diz assim: e os santos continuem se santificando, e os sujos continuem se sujando a cada dia. É a mesma coisa aqui. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou a Deus, ou ao mundo. Ou Jesus, ou o Egito. Até quando? Uma pergunta. Devemos ser fiel a Deus até nos nossos pensamentos. Quando vier os pensamentos impuros, imorais, pensamento de vingança, repreenda, exorte seu irmão para que ele ensine seu irmão a guardar os mandamentos de Jesus. Se alguém precisar de sua ajuda, ajude-o. Precisar ir 1 milha, vá com ele 2. Se pedir a você uma túnica, dê 2. Dê tudo que você tem de melhor. Zaqueu deu aos pobres até a metade dos bens dele. Ele deu.
Fora isso, ele restituiu tudo, todos os que ele tinha lesado. Eu peço a Deus que nessa semana a gente encontre alguém que a gente precise restituir. Que a igreja encontre alguém que precisa ser restituído por você. Então você provará do melhor desta terra, que é dar. E dar o melhor que você tem. Amém? Fiquem de pé. Uma senhora nos Estados Unidos, ela já bem de idade, saiu da cadeia porque cumpriu um longo tempo de prisão. Qual foi o crime dela? Ela se separou do seu esposo e ela ela tinha um trabalho muito bom e ela juntava moedas de ouro. E ela tinha muitas moedas de ouro. E o marido dela, sabendo disso, iludiu e comprou todas as moedas de ouro dela por um monte de dólares. E ela pensou, puxa, agora eu vou poder comprar o carro que eu preciso, que eu quero. E ela foi na loja para comprar e ia pagar em notas $10.700. Um carro espetacular, né, nos Estados Unidos. E quando ela foi pagar, as pessoas desconfiaram daquelas notas e foram ver e eram todas falsas. Ela foi presa, cumpriu muitos anos na prisão. E quando ela saiu, perguntaram para ela o que ela sentia, né? E ela falou que a única coisa que ela sentia era mágoa, rancor, mágoas e rancor, né? Esse marido não teve, talvez, a oportunidade de restituir, porque ela perdeu muito tempo da vida dela na cadeia e com raiva, magoada. E é assim que as pessoas se sentem quando elas são lesadas por pequenas coisas. Mágoas, raivas, ódio. Isso faz mal para as pessoas. Faz mal para nós. Só que nós temos Jesus. Não podemos deixar isso acontecer conosco, nem com os outros. Amém?